Fala galera, tudo certo? O seguinte, então a gente está agora entrando, na verdade, na primeira vez aqui no Holder Analisa, né, no quadro que a gente vai analisar um estoque, né, que é uma ação americana, é uma empresa ali do setor americano, né, da bolsa americana, de fato. E a gente vai analisar uma empresa muito conhecida, que é o McDonald's. E é uma empresa, pessoal, que curiosamente muitos investidores daqui a pouco que não estão tão familiarizados com essa questão da análise podem sofrer um baque quando vão analisar no primeiro momento. Por que a gente diz isso? A gente vai ver aqui, eu vou explicar tudo para vocês, mas a receita do McDonald's caiu bastante e o endividamento também acabou aumentando bastante, tá? Mas a gente vai entender, né, o porquê isso aconteceu. Deixa eu até abrir aqui, que vai ser mais fácil a gente ver alguns números, mas entender o que aconteceu para a receita cair, para o endividamento aumentar, beleza? Antes disso, pessoal, eu acho indispensável, né, vocês sabem disso, a gente entender a história da empresa a qual a gente vai analisar. Por mais que McDonald's seja muito conhecido, obviamente, mundialmente conhecido, acho que daqui a pouco todo mundo que deve estar olhando esse vídeo aqui já tem uma certa familiaridade com a empresa, deve ter visto o vídeo na Netflix, né? Fome de Poder. Se não viu, assistam, tá? É um vídeo bem legal, é um vídeo que tem alguns amigos meus que assistiram que falaram, bah, depois disso eu odiei o Ray Kroc, eu odiei o McDonald's, mas é negócios, né, pessoal? É negócios. O Ray Kroc tinha uma visão de crescimento, enquanto os irmãos McDonald's lá no início não. Estavam satisfeitos ali com o restaurante que eles tinham, enfim. E veio o Ray Kroc com uma visão de crescimento, enfim, acabou levando a marca ao que ela é. Tá? Então esse aqui, pessoal, é o primeiro... esse aqui não, desculpe. Aqui. Esse aqui é o primeiro McDonald's que tem. Esse aqui ainda era... Deixa eu diminuir aqui. Ainda era de propriedade somente dos irmãos McDonald's, né? Então aqui está o formato que ele era lá no início, né? Isso aqui aparece até no filme, né? Que ele veio aqui de 48 a 55, tá? E aqui tem um folheto franqueado, então 12 irmãos McDonald's naquela época, né? E aí entrou o Ray Kroc. O Ray Kroc, para quem não sabe, era um cara que já tinha tentado várias e várias coisas na vida, vários e vários empreendimentos, e ele quebrou todos, tá? Ele quebrou várias vezes, né? E aí, então, acabou conhecendo os irmãos McDonald's, acabou conhecendo o modelo de negócio, como é que funcionava, né? No início ele até se assustou com a velocidade que vinha o hambúrguer e com a automatização dentro ali do McDonald's, e isso chamou a atenção dele, acendendo, vamos dizer aqui, uma luz, dizendo, bah, nós temos que franquear esse modelo de negócio, né, que vai dar muito certo. E aí, então, ele fez a proposta para os irmãos McDonald's, né, no início não tinha essa ideia, pelo menos ele não passou para os irmãos McDonald's, pelo que conta a história, essa ideia de crescimento absurdo, assim, né, os irmãos ali no início, eles não tinham essa ideia de expandir tanto, de crescer tanto, e aí o Ray Kroc acabou abrindo novas franquias, acabou crescendo, e até que se tornou, então, se tornou dono da marca, né? Acabou comprando os direitos da marca. E o primeiro que ele abriu, né, foi aqui em 55, né, em Illinois, foi esse modelo aqui, ó. E a gente pode ver que aqui já tem os arcos. Não é o arco no mesmo modelo que é hoje, né, do McDonald's em si, mas já tem aqui, já lembra, né, esse início, né, lá a primeira hamburgueria oficial do Ray Kroc, foi quem deu a ideia à franquia, já lembra também essa questão dos arcos, tá? Então aqui diz, né, abriu o primeiro restaurante do McDonald's. Em abril de 55, o McDonald's adquiriu os direitos da empresa do irmão em 61 por 2,7 milhões. Então, 2,7 milhões ele adquiriu os direitos da empresa e 2,7 milhões de dólares, e hoje a empresa vale, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no fim, Visa acho que vai dizer, vamos ver se fala aqui, market cap aqui, 213 bilhões. Então, realmente foi um bom negócio, né? Foi um bom negócio. Isso só em valor da empresa, fora, obviamente, todo o dinheiro que rendeu para os acionistas e, obviamente, para o dono da empresa nesse período, nesse tempo todo. Então aqui torna-se global. Então lá no início a visão de Ray Kroc era que haveria 1.000 restaurantes McDonald's apenas nos Estados Unidos, né? Só que ele continuou a crescer e a expandir. E aqui até comenta que hoje a empresa possui mais de 36 mil restaurantes em mais de 100 países. Até aqui a gente está um pouquinho desatualizado, pelo que eu sei, que eu me lembro, é mais de 40 mil restaurantes em mais de 120 países, se eu não me engano. Então já cresceu bastante, o próprio site de RI deles está um pouquinho atualizado. Então aqui mostra
Esse aqui é um restaurante em Colômbia, né? Em junho de 67, quando ele abriu lá no Canadá. O vermelho e branco mostra a história aqui do porquê usar o vermelho e branco, tá? Então, os irmãos McDonald's insistiram que seu arquiteto projetasse um edifício atraente que destacasse seu sistema de serviço. O projeto do arquiteto Manson do Red and White não decepcionou, sentindo que a linha do telhado era um pouco plana demais, e acrescentou arcos ao edifício, então, para ter uma estrutura diferente, tá? Então, aqui mostra toda a parte, pessoal. É bem legal ler isso aqui, tá? Entender isso aqui. Aqui já é um McDonald's tá um pouco mais moderno, né? Em 1970. E aí já com as marcas, e obviamente agora os McDonald's, né? O modelo que é, né? Esse aqui é um modelo, é o primeiro restaurante Net Zero Design da Disney. Então ele é totalmente sustentável, tá? Esse restaurante aqui é na Disney. Esse aqui é na Times Square. E eu fui num McDonald's, pessoal. E eu até acho que eu postei foto no story do canal. Eu não lembro mais agora. Mas acho que foi no story, não foi no feed. Eu fui num restaurante, num McDonald's lá na Espanha, se não me engano. Ele é considerado o McDonald's mais bonito do mundo. E realmente é fantástico, pessoal. A arquitetura que a gente está acostumado com os McDonald's aqui nem se compara à arquitetura da Europa, que foi onde eu visitei, nos Estados Unidos eu não visitei, né? Mas com os McDonald's da Europa, tá? Eu fui a mais de um McDonald's lá e a estrutura é totalmente diferente. É uma estrutura bonita, sabe? É um restaurante como se fosse um restaurante bonito, um restaurante diferente. Isso que, se a gente for pegar em questões de valores, né? Tanto nos Estados Unidos, o McDonald's é considerado um fast food, né? Um lanche rápido e barato. Na Europa ele também é considerado um lanche rápido e barato. E aqui no Brasil ele não é tão barato assim, né? Ele não é um lanche comum, ele é um lanche mais caro. E aqui no Brasil a gente vê, pelo menos a gente está acostumado aqui na nossa região, os McDonald's ser, no nosso estado, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, os McDonald's ser muito feios, assim, né? Em termos de estrutura, normalmente, né? Se muito ser comparado com esses da Europa e dos Estados Unidos. E aqui, que é mais caro, né? Não se consegue replicar o mesmo preço e a mesma questão de ser popular como é nos Estados Unidos e Europa, a qualidade do ambiente é bem pior, tá? Bem inferior. Então aqui mostra toda a linha do tempo do McDonald's, né? Mas vamos aqui para a parte de alguns números, pessoal. O que eu comentei com vocês aqui. Então se a gente for ver aqui, ó, mostra a questão da receita, né? Ao longo do tempo, a gente vê que a receita vem caindo. 2013, ó, 28, 27, 25, 24 e vem caindo ao longo do tempo. Só que ao mesmo tempo que a receita vem caindo ao longo do tempo, a gente vê que o lucro bruto vem se mantendo, às vezes até aumentando, né? Se for pegar lá de 2013 para 2022 aumentou. A gente vê que o lucro por ação também vem aumentando ao longo do tempo, né? Não vem diminuindo. E os dividendos, tá? O McDonald's tem como característica, né? Aumentar os dividendos ano após ano. Então, se a gente for pegar, se eu não me engano, o McDonald's até saiu no card do canal, confiram lá, mas eu acho que ele há 45 anos ele distribui, ele aumenta os dividendos ano a ano, tá? Então é realmente um valor bem alto. Então a gente vê que eles aqui desde 2013 estão os dividendos sempre aumentando um pouquinho ano após ano, tá? Mas então como a receita está caindo um monte e como o lucro se mantém, o lucro por ação se mantém e os dividendos ainda estão aumentando. Vamos entender isso bem, tá? Nesse gráfico a gente consegue ver melhor, tá? Aqui, ó, receita. Então a gente consegue ver a queda de receita ali a partir aqui de 2013, 14, né? Uma queda bem brusca de receita. Então o que aconteceu aqui, pessoal? Por esses anos, tá? 2013 e 14, o McDonald's ele começou a franquear mais suas lojas e não ter lojas próprias, tá? Não tendo lojas próprias e franqueando mais as lojas, obviamente que a receita acaba diminuindo bastante, certo? Por quê? Porque tu não tem a loja lá produzindo, sei lá, 2, 3, 4 milhões por mês, né? Tu não tem essa loja produzindo, tu só vai pegar uma parte dela, né, que é uma parte do lucro dela que o franqueado vai te pagar. Então, por que eles fizeram isso? Porque eles começaram a mudar o modelo de negócio para aumentar suas margens e para aumentar o seu lucro. Tá? Tanto que se a gente for ver aqui, ó, vamos ver então aqui, ó, a partir de 2013 a gente vê que a receita vem caindo de forma gradativa, né? Claro que aqui foi o ano da pandemia, né, pessoal? 2020, tá? Então é natural que tenha uma queda maior. Mas quando a gente vai ver as margens aqui da empresa, vamos abrir aqui.
a gente vê um aumento das margens justamente aqui pelo ano 2013, 2014, tá vendo? Seguia com lucro bruto de 38%, com uma margem bruta de 38%, margem operacional de 31% e margem líquida de 18%, 19%. A partir de quando eles começaram a franquear mais as lojas e ter menos lojas próprias, as margens começaram a aumentar. Bruta ainda 45%, 50%, chegando a 60% quase aqui no último ano. Operacional chegando a 41% e líquida chegando a quase 30%, até em alguns anos aqui, passando de 30%. Então foi uma estratégia utilizada, tá? Então é natural que a receita sim tenha caído, mas foi uma estratégia utilizada para o McDonald's para aumentar suas margens e aumentar o seu lucro também. Né? Ele se tornou muito grande, então abrir mais lojas, né, cada vez é mais custoso, então eles optaram também por franquear as lojas, que seria mais fácil, né, e mais teria um resultado melhor tanto para a empresa quanto para os acionistas se eles fizessem desse modo. A gente consegue ver aqui então que é o lucro bruto, né, vem aumentando ao longo do tempo. Claro que aqui teve queda, né, pessoal, em função da pandemia, mas vem aumentando aqui forte. Vamos ver o lucro líquido aqui, a mesma coisa. A mesma coisa, pessoal, teve aqui um momento até bem baixo de lucro, né, 2015, 16, mas também vem aumentando ao longo do tempo. E o lucro por ação, né, que isso é uma das coisas mais importantes para o investidor, também vem aumentando bastante aqui ao longo do tempo. Olha só, pessoal, vem aumentando muito, tá? E o que a gente consegue perceber aqui também é que o McDonald's, eles começaram a recompra de ações. Então é natural, a gente vai ver, deixa eu ver aqui, a gente consegue ver os últimos 3 anos de forma bem fácil. A gente consegue ver aqui que o patrimônio líquido deles é negativo. Por quê, pessoal? Eles estão, né, além dessa parte de franqueada, eles estão recomprando ações ao longo do tempo. Isso é gerar valor acionista, tá? Vocês viram ali que o earning per share, né, o lucro por ação, vem aumentando bastante. Então, ele vem aumentando bastante também por causa dessa recompra de ações. Porque o McDonald's tira ações do mercado, né? Ele acaba diminuindo o número de ações do mercado, o que faz com que sua cota tenha que subir para ele valer a mesma coisa que valia. Por exemplo, se o McDonald's vale 100 milhões de reais, perfeito? E ele tem 50 milhões de ações em circulação, a cota dele ali é 2 reais. Tá? Por quê? Porque 2 vezes os 50 milhões dá os 100 milhões que é o valor de mercado. Se o McDonald's vai lá e compra 10 milhões de empresas, pô, ele continua valendo 100 milhões, mas só tem mais 40 milhões de ações em circulação. Então ele vai valer 2 ponto alguma coisa, porque 2 ponto alguma coisa vezes os 40 vai dar os 100 milhões. Então, isso aqui é uma prática muito comum nos Estados Unidos, porque lá os dividendos são tributados, tá? Então lá tem parte de tributação sobre os dividendos. Então o que muitas empresas fazem para gerar valor acionista? Elas recompram ações, principalmente empresas grandes. Então isso aqui vai ser muito comum, né, em empresas maiores, de modo a gerar valor acionista, elas recomprarem as suas ações, tá? E quando a gente vai ver aqui a parte de dividendos, está aqui em outras métricas. Aqui. Dividend yield histórico, então. A gente consegue ver um crescimento constante ao longo do tempo, tá? Então aqui a gente vê o preço da ação. Isso aqui, pessoal, não é que tem queda, tá? É que até aqui, ó, ele tá vendo anual, tá vendo? 2006, 2007, e aqui ele começa a ver trimestral, ó. Vou mostrar aqui, ó, 5 de 2008, 6, opa, aqui. 2 de 2008, 5 de 2008. Então ele começa a ver aqui trimestral, ó. 4 de 2009, 28 de 2 de 2009. Enfim, por isso que aqui aparece que tem queda, né, no valor aqui, mas não tem queda. Ele só está vendo aqui trimestral. Então eles vêm aumentando aí ao longo de vários e vários anos os seus dividendos, tá? Então, vamos seguir vendo aqui. Opa, aqui. Vamos ver a parte do endividamento que eu comentei para vocês, pessoal. Também aqui tem um fato interessante que a gente tem que se atentar, tá?
esperar abrir aqui, se isso aqui me ajudar, né? Bom, pessoal, aqui a gente vê a dívida líquida sobre EBITDA, né? 5.3, 3.7, 4.2. Então a gente olhando assim parece um endividamento bem alto, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é o quanto que isso subiu e o porquê. Ó, a gente vê que a dívida líquida, na verdade, isso aqui, pessoal, não está bem atualizado, tá? Não é esse endividamento aqui, não está bem certo esses valores. Mas enfim, a gente vê que a dívida líquida subiu aqui ao longo do tempo, tá? Deixa eu ver se eu consigo ver em outro site aqui, porque isso não está bem correto. Tá aqui. Ver se eu consigo ver aqui, pessoal. Mas a gente viu que teve um aumento do endividamento. Isso que eu quero mostrar para vocês, tá? Que o endividamento acabou aumentando, tá? E por que isso aconteceu, tá? Um dos principais motivos, pessoal, é que a partir ali de 2019 teve uma nova lei nos Estados Unidos, né? Que eles obrigaram as empresas a colocar o contrato de aluguéis das suas lojas como dívidas. Então, embora o McDonald's esteja passando por esse momento de franquear mais as lojas, tá? Eles ainda têm muitas lojas próprias, claro. E aí, o que acontece? O aluguel dessas lojas, né, dessas lojas próprias acaba entrando como dívida. Por isso que teve esse boom de endividamento sobre EBITDA, tá? Então não é um problema em si que a gente tenha que se preocupar tanto assim, tá? Mas mais por isso que aconteceu. Então, se forem ver, o endividamento do McDonald's acabou aumentando bastante e não é somente por causa do aumento de dívida em si, mas pega muito também essa parte dessa nova lei dos Estados Unidos, tá? E quando a gente vai ver as cotações da empresa, pessoal, a gente vê aqui na parte de valuation, né, o PE, né, que é o Price Earning, que é como se fosse o nosso PL, né, a relação preço-lucro, o EV sobre EBITDA, que é como se fosse o valor de firma sobre EBITDA, né, a gente consegue ver que, na verdade, aqui tem um PE, né, um price earning e um EV sobre EBITDA constante, inclusive aumentando ao longo do tempo, tá? Então é uma empresa que, inclusive na atual crise que a gente passou, né, ela não sofreu tanto assim, se comparada a muitas outras, mesmo tendo fechado ali vários dos seus restaurantes, né, ela não sofreu tanto como muitas, opa, desculpe pessoal, como muitas outras empresas, né, e ela vem se mantendo ao longo do tempo, é um restaurante com uma história excelente, né? Se a gente for ver aqui, ele saiu lá de 1970 de 17 centavos, batendo aí $289. Então realmente é um retorno absurdo para a acionista, pegando os últimos 20 anos aqui para a gente ver melhor o gráfico, vamos pegar os últimos 10 que pega a pandemia. Então mesmo assim ela tem um crescimento constante, obviamente com altos e baixos, né, que veio a pandemia, com altos e baixos, mas ela logo se recuperou. Ó. Mas é uma empresa extremamente segura, extremamente resiliente. Então, para quem foca em dividendos, tá? É uma excelente empresa. Lembrando que lá nos Estados Unidos, um dividend yield de empresas ali na casa de 2, 3, 4, 5% é muito bom, né? Os Estados Unidos a taxa de juros é mais baixa, agora está um pouco mais alta por causa da inflação, é natural, mas historicamente uma taxa de juros mais baixa. E claro, se a gente pegar um dividend yield, vamos dizer, de 3% no McDonald's da vida, a gente tem que lembrar que é em dólar, e ainda tem a valorização do ativo, que é constante ao longo do tempo, com algumas quedas, né? Então, a gente sabe que o mercado sobe descendo, né? Então, com algumas quedas, é uma empresa excelente. Eu não tenho em carteira ela, não por não gostar dela, mas nos Estados Unidos, pessoal, a gente tem um mercado muito grande para analisar. São muitas e muitas empresas, então a gente não tem como investir em todas, tá? Então, eu tenho daqui a pouco outras empresas que são desse ramo também, que eu prefiro me aventurar, vamos dizer assim. Mas é uma excelente empresa, investível, vamos dizer assim, né? Se faz parte, obviamente, do do teu perfil, não é nenhum tipo de indicação, você tem que entender qual a melhor opção para vocês, mas gosto muito do McDonald's, sim, empresa resiliente ao longo do tempo. Essa nova
Nova não, que já vem há tempo, né? Mas esse novo modelo de franquear mais do que ter lojas próprias eu acho excelente, porque agrega mais valor ao acionista, então, bem tranquilo. Deixe aqui nos comentários outras empresas que vocês querem que a gente analisa. Diga aqui também se vocês gostaram da empresa, o que vocês pensam de McDonald's. E não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, que isso é muito importante para nós, beleza? Valeu!